Vamos lá, D187, calcular os determinantes. Então, é bem simples. Quando você tem um determinante, né, de uma matriz de ordem 2, é só você multiplicar os elementos que estão na principal e subtrair pela multiplicação dos elementos que estão na diagonal secundária. Então vamos lá. Ou seja, eu vou multiplicar esse elemento com esse, ou seja, menos 3 vai multiplicar por 1 sobre 2, menos a multiplicação de 2 multiplicado com menos 1. Então vamos lá. Então menos 3 multiplicado por 1 sobre 2 vai dar menos 3 sobre 2 menos, abre parênteses, 2 que multiplica menos 1 menos 2. Agora a gente vai fazer essa subtração. Então vai ficar menos 3 sobre 2. Como eu tenho menos aqui, vai inverter, né? Vai ficar a operação inversa. Então vai ficar, ao invés da subtração, vai ficar a soma, já que esse sinal aqui é negativo. Então vai ficar mais 2. Tirando o MC, se não tem nada aqui, a gente coloca 1. Entre 2 e 1 é 2. 2 dividido por 2, 1. Vezes menos 3, menos 3. 2 dividido por 1, 2. Vezes 2, 4. Então mais 4. Somando aqui, menos 3 mais 4, 1 sobre 2. Lembrando, quando trata de número 1, negativo, 1 positivo, isso é uma soma. Eu conservo o sinal do maior em módulo, ou seja, o maior número. No caso, aqui o 4 dá mais, ou seja, dá positivo. E do maior eu tiro o menor. 4 menos 3, 1. Então, 1 sobre 2. Vamos para o próximo. Então, diagonal, a multiplicação dos elementos que estão na diagonal principal menos a multiplicação dos elementos que estão na secundária. Então, 13 vezes 5 menos 11 vezes 7. Então, 13 vezes 5, 65. 11 vezes 7, 77. 65 menos 77 menos 12. Vamos para a próxima. Novamente, multiplicação dos elementos que estão na diagonal principal menos elementos que estão pela multiplicação dos elementos que estão na diagonal secundária. Então vai ficar 3i vezes 2 menos 5 vezes 1. Então 3i vezes 2. Aqui se trata de um elemento algébrico, então vai dar 6i. 5 vezes 1, 5, então menos 5, né? Porque eu resolvo primeiro o que está dentro do parênteses, depois eu realizo a subtração. E assim finalizou a D187. Vamos para a próxima. D190. Determinar x tal... Então, assim, esse aqui é bem parecida, só que cada determinante está igualado a um valor. Nesse caso aqui, está igualado a 0. Então, vamos lá. Então, 2x vezes x menos 1, que multiplica 3x mais 2. Coloquei o colchetes para diferenciar, só para a gente ter cuidado, porque primeiro a gente vai multiplicar aqui, depois a gente vai fazer a subtração. Então só foi para dar uma diferenciada em relação a isso. Então 2x vezes x, 2x ao quadrado, menos, coloco o colchetes aqui, porque eu ainda não... Esse elemento eu vou distribuir sobre cada um termo que eu tenho aqui. Então, 1 vezes 3x, 3x. 1 vezes 2, mais 2. Só que como tenho o mesmo na frente, vai ficar o inverso, né? Então, 2x ao quadrado menos 3x menos 2 igual a 0. Resultou numa equação do
segundo grau. Então, ou seja, eu vou descobrir cada elemento. O elemento que acompanha x ao quadrado é 2. O elemento que acompanha x é b. O elemento que acompanha, que não tem nada, é c. Então, ou seja, b ao quadrado menos 4ac. Então, esse é o nosso delta. Calculando o restante do delta, né? Menos 3 ao quadrado, 9. Menos 4 vezes 2, menos 8. Menos 8 vezes menos 2, mais 16. Então, o delta é 25. Continuando, x' e x duas linhas. Então, vai ficar 3, né? Um vai ser mais, um vai ser 5. Quanto é que é a raiz? Que seria a raiz de delta, né? Quanto é a raiz de delta? A raiz de 25 é 5. Então, 2a, então 2 vezes 2. Então, 3 mais 5, 8. 2 vezes 2, 4. Então, 8 por 4, 2. X duas linhas, ou seja, a outra raiz, como é a equação de segundo grau, temos que obter, né, duas raízes. Então, 3, se uma somou, o outro subtrai. Então, 2 vezes 2, né? Então, 3 menos 5 menos 2 sobre 4. Então, fazendo a nossa divisão, a gente vai encontrar menos 1 sobre 2. Menos 1 sobre 2, né? Porque é o número negativo dividido por outro positivo. Vamos para a letra B, né? Para a letra B dessa questão. Então, vamos lá. Da mesma forma, eu vou multiplicar os elementos. Então, vai ficar 2x, que vai multiplicar 3x menos 1, menos a multiplicação de 4x mais 5 vezes x menos 2. Aqui é igual a 0, aqui, né? Depois multiplicar vai ser igual a 11. Então, eu vou distribuir cada elemento desse. Então, x ao quadrado menos 2x. Porque eu fiz a multiplicação aqui, ó, sobre cada elemento. Deu o resultado aqui é menos, né? Agora eu vou obter o resultado aqui, ó. Então vai fazer a distributiva, a mesma coisa. Esse primeiro elemento vai multiplicar pelo primeiro e segundo desse termo, e aqui vai multiplicar, o segundo vai multiplicar pelo primeiro e o segundo. Então vai ficar 4x vezes x, 4x ao quadrado. 4x vezes menos 2, menos 8x. 5 vezes x mais 5x. 5 vezes menos 2 é menos 10, igual a 11. Reduzindo um pouco mais essa operação, então vai ficar 6x ao quadrado menos 2x. O menos está aqui na frente, então vai ficar o inverso. Então, era mais, vai ficar menos. Era menos, vai ficar mais. Era mais, vai ficar menos. Era menos, vai ficar mais. Agora a gente vai agrupar os elementos, né, que são semelhantes, ou seja, que tem x ao quadrado. Então, ou seja, 6 menos 4x ao quadrado, né, 2x ao quadrado, menos 2x mais 8x, menos 5x mais x. Eu vou trazer para cá o 11, né, vai ficar menos 11, 10 menos 11, menos 1. Então, virou uma equação de segundo grau, né? Então, ou seja, descobrir cada elemento. O A é 2, que acompanha x ao quadrado. O B é 1, que acompanha x. E o C é o termo independente, o termo que está sozinho. Jogando isso no discriminante, né? Então, B ao quadrado menos 4AC.
1. Então, menos 4 vezes 2, menos 8 vezes menos 1, mais 8. Então, colocando na fórmula, né, x é igual a menos b. Então, esse menos é da própria fórmula, não é do número. Então, menos b, o b é 1, mais ou menos raiz quadrada de 9, dividido por 2a, o a é 2. Então, descobrindo x uma linha e x duas linhas, então, menos 1 mais, né, raiz de 9, 3, dividido por 2 vezes 2, 4. Então, menos 1 mais 3, 2 sobre 4. Simplificando, dividindo por 2 em cima, dividindo por 2 embaixo, encontro 1 sobre 2. Encontrando x duas linhas, o outro valor para x, então vai ficar menos 1. Se um eu somei, o outro eu subtraio, dividido por 4. Então, menos 4 sobre 4 igual a menos 1. E assim fechamos, né, mais uma questão.